Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com o Michael Andrei. Ele foi aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e ficou em quinto lugar para o cargo de analista judiciário na especialidade de Direito e na região de Altamira. Michael, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Estratégia. E para a gente começar, então, eu gostaria que você também se apresentasse um pouquinho. Eu me chamo Michael Andrei, tenho 25 anos, ainda sou graduando em Direito, estou concluindo a faculdade nesse período. Eu comecei a estudar para concurso há pouco tempo, conheci o Estratégia há pouco tempo, e ele me ajudou bastante a conseguir essa aprovação lá no TJ Pará. E você é do Pará mesmo? De onde que você é? Sou do Maranhão, São Luís, a capital do Maranhão. Maranhão. E aí, o que te levou, então, a decidir estudar para concursos, ainda estudando, né, na faculdade, estava trabalhando, está trabalhando? Como que foi essa decisão? Desde o começo da faculdade, na verdade, eu decidi que eu não ia fazer concurso público. Eu entrei na faculdade de Direito, comecei a estudar, gostei muito da área, eu decidi que eu ia advogar. Eu decidi que eu acho que eu teria mais liberdade na iniciativa privada, eu teria mais autonomia, eu poderia me dedicar à atividade acadêmica também, que me interessava muito. E eu tive sempre essa concepção comigo, que eu não ia fazer concurso. Eu ia advogar, eu queria advogar, eu já planejava, assim, quando o curso foi se desenvolvendo, eu já conversava com os amigos, assim, para a gente montar uma sociedade de advogados. E eu também tinha uma resistência muito grande em relação a fazer estágios durante a faculdade. Que eu acreditava que estágio ele só iria consumir tempo que eu poderia estar estudando. Mas eu tive uma fase em que eu precisei de recursos, eu senti uma necessidade econômica assim, de ter um auxílio na faculdade, e então foi o momento que eu decidi fazer um estágio. Eu passei por alguns estágios durante a faculdade, e foi justamente esse estágio que mudou a minha mente. Eu comecei a ver como era o serviço público por dentro, eu tive a sorte de estagiar em lugares ótimos, assim, onde eu tive contatos com pessoas excelentes, pessoas realmente incríveis, que abriram a minha cabeça. Então, a partir disso, eu me apaixonei, assim, eu disse, não, eu acho que eu devo repensar essa minha posição, e o concurso público, ele realmente ele te dá uma segurança, a nossa vida é cheia de incertezas. O concurso público, eu acho que ele, quando você consegue uma aprovação, ele elimina um pouco dessas incertezas da vida, né? Porque você fica mais tranquilo, já sabe que vai ter uma certa estabilidade, já sabe que pode se planejar melhor em questões de salário, de remuneração. Então, isso fez eu mudar um pouco a minha percepção. E aí você falou, então, que foi a partir do momento que você fez estágio, mas você estagiou em órgãos públicos? Por que que você teve esse contato, assim, com o serviço público? Eu estagiei na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, na Justiça Federal e atualmente eu estou estagiando na Procuradoria-Geral do Estado aqui. Justamente porque é aquele negócio, né? Você está na faculdade liso e você precisa de recursos, né? Porque é xerox, é livro que tem que comprar, é alguma coisa que tem que fazer, é congresso que você tem que se inscrever. Então, chega uma hora que a faculdade, principalmente eu acredito que a de Direito, pesa no bolso. Eu precisei do estágio, não foi porque eu quis, foi porque eu precisei. E depois que eu entrei, eu gostei muito, conheci pessoas que são muitos amigos que eu fiz do serviço público. Na Polícia Federal foi um estágio assim, que eu me apaixonei pela atividade do delegado de polícia. Eu achei incrível, eu ficava impressionado todo dia que eu ia lá para o estágio. E ele me dava muitos conselhos mesmo. Falava para mim, Mário, tu é um cara que tem potencial para fazer concurso, tu é um cara que gosta de estudar. Então, seria uma ótima oportunidade para ti tentar se aventurar nessa área, né? Então, eu decidi que eu iria fazer concurso. E isso foi há quanto tempo já que você vem estudando? Eu comecei a estudar para concurso de verdade depois que eu tive uma decepção. Eu percebi que o método de estudo que a gente utiliza na faculdade não serve para concurso, porque isso foi um dos pontos em que o estratégia me ajudou, né? Quando você está na faculdade, você
a maioria das pessoas, inclusive eu, sai da faculdade com um conhecimento muito heterogêneo, porque tem disciplinas que você não gosta e você simplesmente não estuda. Então, você estuda ali perto da prova, passa, e tem outras disciplinas que você gosta, e aí você se aprofunda. E mesmo nessas disciplinas que você gosta e se aprofunda, você só estuda e só se aprofunda naqueles pontos que você gosta dessa disciplina. Por exemplo, eu gosto muito de direito penal e de processo penal. Então, eu saí da faculdade com uma base boa nessas disciplinas. Mas mesmo em direito penal, foi só em uma parte do direito penal, em teoria do crime. Nas outras partes, eu saí ali conhecendo mais ou menos. E as provas da faculdade, elas não te testam como as provas de concurso. Porque ali você dá uma lida antes, resolve a prova e pronto. No concurso, não. Então, eu cheguei assim, mais no final da faculdade, com uma deficiência muito grande em algumas disciplinas. Processo civil, direito do trabalho. Eu saí assim, praticamente sem saber nada. Direito tributário. Então, em 2019, no ano passado, teve o concurso do Tribunal de Justiça aqui do Maranhão. Aí eu fui todo empolgado fazer. E aí que eu tive a minha primeira decepção. A minha prova discursiva ela não foi nem corrigida, porque eu fiquei abaixo da nota de corte. Aí eu percebi que eu estava estudando errado, eu não tinha a prática de resolver questões, porque na faculdade a gente não tem essa preocupação de resolver várias questões, como tem em concurso, e treinar por questões. A gente não tem essa preocupação. A preocupação mesmo é em ler livros, em consumir livros, né? Não tem essa preocupação nem em fazer revisão, porque você lê o livro, faz a prova, acabou. No próximo período você tem novas disciplinas, então você não volta naquilo que já leu. Então, é assim, completamente diferente. Então, a partir de 2019, do ano passado, foi que você mudou a sua estratégia e seus métodos de estudo, e aí foi que você conheceu a estratégia. Foi em 2019, Exatamente. Na minha primeira reprovação, aí eu decidi, não, eu preciso de uma ajuda, né? Aí dá meio que aquele desespero, o que eu estou fazendo errado, Aí eu comecei a assistir os vídeos do Estratégia, as orientações deles, os webinários, eles dando dicas de como você estudar pelo material, trabalhar o seu material, resolver muitas questões. E aí isso foi me ajudando muito a melhorar o meu percentual de acertos. E aí você descobriu fazendo uma pesquisa na internet, ou alguém te indicou o Estratégia? Na verdade, eu descobri mesmo fazendo uma pesquisa na internet. Eu olhei vários assim e eu vi que eu gostei do Estratégia, me identifiquei com Estratégia. Eu tive assim algum contato com aquelas aulas demonstrativas e quando eu olhei o PDF, eu pensei assim, esse PDF está muito bom, viu? Está muito bom mesmo. E aí também o fato dele ter questões no final, isso ajuda bastante, porque você não precisa ficar indo atrás de questões em vários sites, você tem ali no seu PDF, termina de ler, pode resolver as questões, isso ajudou também bastante. E agora a estratégia tem um sistema próprio de questões, né? Então tem mais questões ainda, se continuar estudando, vai praticar bastante. Quando eu comecei não tinha, agora tem. Agora tem também esse sistema de questões. Mas aí você então começou a estudar com estratégia, mudou seus métodos de estudo, já direcionado para o concurso que você foi aprovado do TJ Pará, ou você tentou outros nesse meio do caminho? Não, foi já para o TJ Pará. Quando eu terminei quando passou o concurso do TJ aqui do Maranhão, eu decidi que eu ia focar nessa área de tribunais de justiça, porque é uma área que, para analista, não existe prática jurídica. Tinha uma etapa do concurso que eu tinha muito medo, que é a avaliação de títulos, né? Porque eu não tenho título nenhum. Então, eu pensei, não, mas eu acho que se eu conseguir uma boa nota na prova mesmo, a avaliação de títulos acho que não vai me prejudicar. Então, a partir desse momento que eu não me saí bem no TJMA, eu comecei a tentar buscar alguma coisa onde eu me identificasse mais, um material que eu me identificasse mais. E foi aí que eu comecei a utilizar o estratégia e me preparar especificamente para o TJ Pará. E aí, desde que você começou a estudar para o TJ Pará até a prova, foi quanto tempo de preparação? Foi antes do edital, depois do edital? Foi antes do edital. Foi antes do edital. Assim que terminou, assim que passou o concurso do TJ Maranhão aqui. Eu acho que foram aproximadamente por volta de uns 6 meses. Tá.
E aí eu queria que então você contasse um pouco mais como que ficou a sua rotina, né, de estudos durante esse período, conciliando com o estágio, conciliando com a faculdade e ainda o concurso, como que você se organizava? Aí eu tentava sempre estudar com, eu tentava sempre organizar o meu horário assim de uma forma que não me prejudicasse, né, nas atividades da faculdade. Eu estudava em média e ainda hoje eu utilizo esse método em média 4 horas por dia, porque também uma dúvida que a gente tem quando está se preparando é se tá, é sempre a gente tem essa dúvida, se está estudando bastante, se é o bastante a quantidade de horas que eu estudo. E uma das coisas também que, a partir dos webinários do Estratégia, eu pude perceber que até a forma como eu contabilizava o tempo de estudo eu fazia errado, porque eu não utilizava o conceito que eles ensinam muito a gente, que é o de horas líquidas. Uhum. Falava assim, eu vou estudar 4 horas, então eu sento aqui 8 horas da manhã e termino, sei lá, meio-dia. Não é assim. Quando eu comecei a cronometrar o tempo de verdade, contando com o descanso, eu percebia que essas 4 horas elas duram muito mais tempo do que aparentam. Uhum. Comecei a utilizar essa técnica também, sempre fazendo uma pausa antes de continuar, dando descanso, nunca deixando assim pirar a cabeça com isso, né? Porque não vale a pena também você se prejudicar, você abandonar também algumas áreas importantes da vida, como convívio com a família. Também você não pode deixar a faculdade desandar. E tem outro aspecto que é o TCC, né, da faculdade, que como eu estou no último período da faculdade, inclusive eu apresentei meu TCC hoje de manhã. Olha, e aí, como é que foi? Me Tudo saí bem, certo? foi tranquilo. Aí eu Legal. apresentei dessa mesma forma que está sendo a entrevista aqui, né? Foi a banca, todo mundo lá e eu apresentando aqui pelo vídeo, pela gravação. Ah, é, né? Porque agora tem que ser dessa forma, em quarentena não tem jeito, né? Então ainda teve que ser, assim, também ainda tive que trabalhar com TCC. Você precisa ter um controle emocional, precisa ter uma calma, precisa ter uma consciência de que estudo é um processo que demora mesmo para acontecer, né? Que você tem capacidade, mas você precisa de tempo, é só isso que precisa, de tempo, constância e continuar naquilo ali. E aí você comentou, né, de só cronometrar melhor o tempo, geralmente eram umas 4 horas líquidas, né? E aí isso era de Sim. segunda a sexta, incluía final de semana também? Ou Final de semana, descansava de de final de segunda a semana? segunda. Segunda a segunda. Segunda a segunda. E aí a parte familiar, né, que você comentou que tinha que conciliar também um pouco da vida social, você então conseguiu? Você é casado, mora com os pais, mora sozinho, namora, como que é? Atualmente eu moro em São Luís, que é a capital aqui do Maranhão, mas eu sou do interior, vim do interior, né? Então, eu sempre, uma vez por mês, eu tento ir lá na minha cidade, né? Mesmo quando fica assim muito corrido, eu tento tirar um tempo para ir lá na minha cidade, passar um tempo com a minha mãe, com meu pai. Aqui em São Luís eu moro só com minha tia, Uhum. num apartamento. Então, mas eu tenho uma namorada aqui, é uma parceira que me ajuda muito, me ajuda em tudo, inclusive nos estudos ela me ajuda muito mesmo. Às vezes, quando eu estou assim, bem cansado, ela me dá aquela palavra de ânimo, de coragem para continuar. E eu nunca deixei o estudo afetar e prejudicar ela, né? Porque você tem que reconhecer que você não faz isso só por você também. Você Uhum. faz isso pela sua esposa, você faz isso pela sua mãe, pelo seu pai, você faz isso pelos seus irmãos, pela sua família que você quer ajudar. Então, seria injusto essas pessoas que acreditam em você, que apoiam em você, ser prejudicadas durante o processo, né? Você não pode abrir mão. Tem gente que, quando começa a estudar para concurso, ela até termina namoro, se separa, faz tudo, não, vou me dedicar só para o estudo. Isso não é saudável, porque você está fazendo isso bem para beneficiar essas pessoas. Elas acreditam em você. Hoje eu estou aqui, né, saí do interior, vim para cá, para a capital, para estudar com as custas do meu pai e da minha mãe. Eles acreditaram em mim, investiram em mim. Então, uma das grandes alegrias que eu tenho hoje aprovada é que eu vou poder ajudar eles também. Vou poder ajudar minha família que está lá, acreditando em mim, né? Está abdicando da minha presença lá, porque sabe que o estudo pode me dar uma coisa, algo melhor. É, e ter o apoio familiar, com certeza, e da namorada, né, enfim, das pessoas ao redor, com certeza também ajuda a se manter motivado,
a conseguir manter o foco, né, ser disciplinado. E qual foi a sua principal motivação, você acha, durante esse período aí de estudo? Seria estabilidade, melhorar de vida? O que é a A principal principal? a principal motivação, eu acho que é ajudar minha família também. Ajudar minha família. Eu acho que se você faz algo pensando unicamente em você, sim, com um sentimento egoísta de que eu quero porque eu quero status, porque eu quero mostrar para as outras pessoas que eu consigo, eu acho que isso é um grande sinal de que você está fadado ao fracasso. Porque se você tem motivos bons, você consegue. Parece que Deus, assim, ele abençoa e abre o caminho de pessoas bem intencionadas. Então, uma das grandes motivações é, sem dúvida, ajudar minha mãe e meu pai, né? Com o que eu consegui, grande parte do que eu consegui na vida, eu devo a eles. Então, poder ajudar eles dessa forma é muito bom. E aí, como é que ficou, então, a parte emocional, né? Você se cobrava muito em ser aprovado? Ficou muito ansioso durante esse período de estudos ou não? Você conseguia se manter tranquilo, otimista? Eu me cobrava muito. Eu estou falando aqui, está parecendo que eu sou um cara equilibrado, mas eu não sou, não. Eu tive ansiedade, tive muita ansiedade. Quando eu fui fazer a prova do TJ Pará, daqui da minha cidade para lá foram 27 horas de viagem. Então, foi uma viagem muito desgastante, assim, um dia de viagem sem tomar banho, sem nada, e de ônibus, num lugar apertado, porque tinha como ir de avião, né? Mas eu não tinha condição de ir de avião. Então, eu juntei um amigo meu corajoso e a gente foi de ônibus. Foi uma viagem muito cansativa. E antes da prova, a gente passou a noite praticamente toda revisando, porque eu estava muito nervoso. Eu pensei assim, cara, essa viagem aqui tá saindo cara demais para mim. Eu não quero fazer outra assim, não, só na posse que eu quero voltar para cá. Então, fiquei ansioso, eu fiquei preocupado. Depois que o edital saiu, eu ia estudando, eu percebi que eu tinha muita dificuldade em algumas disciplinas, principalmente essas disciplinas de legislação interna do tribunal, que é mais decoreba, né? Então, eu tinha muita preocupação com essas disciplinas. Eu pensava, não, isso aqui eu não vou decorar nunca. No final deu tudo certo. Eu virei à noite, antes da prova, lendo o regimento interno do Tribunal de Justiça de lá. E no final das contas, eu posso dizer que não fez muita diferença, não. Porque é o nervosismo que a gente tem. Eu virei à noite lendo esse regimento interno e ainda errei questões dele. Mas uma coisa que você comentou, né, de ter algumas dificuldades em certas matérias, como é que você fazia, então, para solucionar e melhorar nessas matérias com dificuldade, né? Você intensificava a sua carga horária, assistia videoaula, porque, de repente, né, o PDF você já ainda precisava de uma orientação maior e ia para videoaula, fazia mais exercício, como que era? Eu tive dificuldade. A primeira matéria assim, que foi o grande bicho-papão para mim foi português, por incrível que pareça, né? Porque a gente sempre acha que sabe português, mas quando você vai fazer a prova é triste. Então foi a minha primeira dificuldade. O PDF era muito claro, então eu lia, relia o mesmo assunto, voltava, revisava, resolvia questões. E o PDF tem estratégia muito bom porque tem muitas questões no decorrer do texto. Então, eu resolvia questões. Eu assistia muitas aulas, principalmente do professor Felipe Lucas, de português. E eu acho sensacional as aulas dele. Então, eu assisti muito videoaulas. Eu lia o PDF, assistia videoaula, lia o PDF, assistia videoaula, voltava para a videoaula, resolvia questões. E foi assim que eu fui conseguindo trabalhar. E no final das contas, se eu não me engano, eu acho que eu só errei uma questão de português. Passei perto de fechar português, e sair muito. Então, valeu a pena o esforço, né? Valeu. Sempre que você tiver dificuldade numa disciplina, vá na videoaula. Às vezes você está tendo dificuldade no PDF, mas a videoaula, o professor explica de uma forma tão clara que você vê que não é tão complicado assim, que é possível compreender a matéria. E assiste uma vez, assiste duas, tenta manter a serenidade, a calma, que uma hora entra, né? Com certeza. E você comentou também sobre, tem muita coisa que às vezes você tem que memorizar, decorar, né? Aí nesses momentos você tinha alguma tática, algum recurso de fazer mapa mental, de fazer algum resumo, de grifar? Não, na faculdade, durante a faculdade, né, eu me decepcionei com resumos, porque na faculdade a gente tem uma quantidade de assuntos para estudar muito grande e os livros na faculdade são enormes. Então, assim, tinha disciplina que eu fazia
tinha semestre que eu fazia 6 disciplinas, 6, 7, 8. Aí cada disciplina você tinha 2 livros para ler, você tinha 3 livros para ler. Então eu comecei fazendo resumo, mas eu percebi que eu demorava muito a avançar. Quando eu comecei a estudar com estratégia, né, assistindo os webinários, eu percebi que eles indicavam para nós fazermos o grifo. Então eu comecei a usar essa técnica, fazer o grifo, depois voltava lá no PDF, porque assim, o PDF ele tem que rolar ali uma intimidade, um relacionamento com você e o seu PDF, né? Você tem que trabalhar ele, pensar ele, e chega um momento em que realmente você decora até a página onde está aquela informação. Sempre voltando no PDF quando tem dificuldade, mas eu abandonei essa estratégia de fazer resumos. Eu percebi que eu não avançava a contento com essa estratégia. E aí, em relação também às matérias, você fazia algum ciclo de estudos ou estudava uma matéria até esgotar? E em que momento também você comentou que na faculdade você não tinha o costume de fazer revisão, né? Mas durante o processo de estudos para concurso, de quanto em quanto tempo você incluía a revisão nos seus estudos? Outra coisa também que o Estratégia me ajudou foi em elaborar um ciclo de estudos com inteligência, né? Quando eu estudava só para a faculdade, né, quando eu ainda não estava estudando para concurso, eu estudava praticamente 2 matérias, penal e processo penal, que era o que eu gostava. As outras disciplinas ali eu estudava perto da prova e passava. Mas quando eu cheguei, né, e decidi estudar para concurso, que eu comecei a pegar informações, eu percebi que o concurso ele vai exigir de você o conhecimento de várias disciplinas e você tem que estar bom em todas. Então, o ciclo de estudo ele ajuda justamente por isso, a você equilibrar, você chegar com um conhecimento mais homogêneo. Aí eu, pegando alguns conselhos dos professores do Estratégia, eu montei um ciclo de estudos com 4 disciplinas por dia. Eu dedicava ali por volta de 1 hora a cada disciplina, fazia um intervalo entre cada uma para bater as 4 horas líquidas. Eu geralmente botava no mesmo dia disciplinas que tinham uma certa afinidade, né? Então, eu fiz esse ciclo. E as revisões eu geralmente fazia no final de semana. Eu tentava fazer uma revisão ali por questões mesmo. Resolvia algumas questões, voltava no PDF em alguns pontos específicos que eu percebi que não ficou bem claro, que não ajudou, que não ficou bem memorizado. Foi mais ou menos assim, no final de semana, sim. E aí, quando foi chegando perto da prova, você já tinha estudado praticamente todas as matérias, tudo que estava no edital, ou ainda teve que dar uma acelerada? Como é que ficou a reta final? Eu cheguei no dia da prova tendo fechado o edital, fechei o edital. Porque, como eu falei, né? Se você consegue fazer um ciclo de estudos que não consuma muito seu tempo, você consegue manter ele durante toda a semana. E assim você consegue fechar o edital até o dia da prova. Por exemplo, se você estudar 4 horas por dia, mas você estudar de segunda a segunda, você consegue fechar o edital até a prova. Eu acredito que sim. Por volta de uns 3 meses, um concurso como de analista, que exige, vamos lá, por volta de 7 ou 8 matérias, você consegue fechar o edital. Agora, sim, eu percebi que se eu estudasse mais do que 4 horas, né, aí vai do autoconhecimento da pessoa, né? Eu percebi que se eu estudasse mais do que 4 horas, eu não conseguia absorver tão bem como estudando 4 horas. Eu percebi que minha concentração diminuía, meu rendimento diminuía, e eu não conseguia manter isso durante muito tempo. O ideal é começar antes de sair do edital, para também não ficar no sufoco e na correria, né, de correr atrás do tempo. Então, como você começou antes, teve aí 6 meses, deu para também se organizar dentro da sua, como você falou, né, dentro do que você sabia que renderia, enfim, a carga horária. E aí, como que foi, né, no dia da prova, que você falou que ficou aí, né, horas de viagem, você sentiu que teve um rendimento bom, ou você acha que essa viagem, esse tempo aí de ônibus te deu uma prejudicada na sua concentração? Como que foi? Eu acho que a viagem deu um gás, porque eu disse assim, rapaz, eu só vou voltar aqui na posse agora. Essa viagem vai ter que valer a pena, porque foi cansativo, né? Mas não prejudicou, não. Acho que o que mais prejudicou mesmo foi a ansiedade. Mas no dia da prova, assim, eu já tinha estudado tanto, passei a noite lendo o regimento interno de lá do TJ do Pará, que no dia da prova eu cheguei, não, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o que eu posso e sem muita cobrança. O que eu tinha que fazer, eu já fiz, agora é só
responder a prova. E a parte discursiva, né? Como é que foi? Eu quase fechei a redação. Me saí muito bem mesmo. Eu não lembro a redação, se eu não me engano, a nota máxima eram 30 pontos. Então, eu tirei 29,60. Me saí muito bem na redação. Muito, E era uma muito disso. preocupação que você tinha de estudar também, focar também na discursiva, também durante esse processo, você sempre se preocupou com essa parte. Sim, sim. Porque a redação é sempre um medo, né? A redação é sempre um medo. Eu acredito que todo mundo tem essa preocupação quando envolve prova discursiva. Mas, como eu falei, né? Eu tinha estudado tanto português, isso me ajudou muito na hora de argumentar as ideias, de estruturar o texto com coesão, com coerência, com clareza. Eu acho que as aulas de português me ajudaram muito nesse sentido. E qual foi a sensação, né, de ver que tinha sido aprovado, dentro das vagas? Foi muito boa. Foi uma sensação de valeu a pena. Você tira um peso assim das costas. Pensa assim, valeu a pena o esforço. Aí conseguiu comemorar bastante, a família, né? Como é que Não, fica? a gente está em quarentena, não pude nem comer uma pizza quando saiu o resultado. Mas, Realmente está num momento difícil, mas pelo menos tem essa alegria, esse conforto que foi aprovado, né? mas você ligar para sua mãe e dizer, mãe, eu passei, eu acho que é a melhor sensação do mundo. Com Isso aí certeza. já paga todo o esforço, né? E aí você pretende continuar estudando para concursos ou agora deu uma pausa, vai esperar tomar posse e se Não, eu já aposentar um pouco estou. da vida de Não, concurseiro? eu já estou estudando, inclusive, com estratégia, agora para o concurso de delegado da Polícia Civil do Paraná. Que as provas vão ser esse ano ainda, né? Então, eu continuei estudando. Eu decidi que já que eu estou nessa vida de concurseiro, né? Então, vamos lá até o fim. E tem algum concurso assim dos sonhos que seja algum que você almeja lá no topo? Tem, sempre tem, né? E qual que é? Eu acho que, como eu falei, eu tive a oportunidade de estagiar no MPF. E lá eu acho assim que, primeiro que eu estagiei com o Procurador da República, o Dr. Hilton Araújo de Mello, que é uma pessoa assim sensacional. Eu acho que se não bastasse a carreira do Ministério Público ser tão atraente, eu acredito que o convívio com ele lá diário, a convivência com ele diária, acho que fez eu me apaixonar por essa carreira. E eu acredito que eu vou apostar nisso, na carreira do Ministério Público Federal. Mas existe os 3 anos de prática jurídica, né? Até lá, vou continuar estudando, pretendo assumir lá no TJ Pará e concluir os meus 3 anos de prática jurídica. Certo, muito legal. E para a gente então finalizar aqui a entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros, né, que também estão se preparando, que também almejam uma aprovação. O que você poderia deixar aí de mensagem? Eu acho que o principal nesse momento é você manter a calma e o foco nos estudos. E uma coisa muito importante também que você que está se preparando para concursos, você que está querendo mudar de vida, não dê ouvido a vozes desanimadoras, não dê ouvido a pessoas que tentam te puxar para baixo. Porque assim, desde quando, sei lá, acho que o começo da faculdade que a gente escuta todo ano, o concurso vai acabar, não vai ter concurso, não vai ter concurso. E sempre a gente tem essa informação, porque parece que existem pessoas que a felicidade delas é minar o sonho das outras pessoas. E principalmente agora, nesse período de pandemia, as pessoas, assim, parece que elas estão, de certa forma, dominadas pelo medo, algumas pessoas. Nós estamos passando por esse momento difícil, mas esse momento vai passar. Se você está estudando para um concurso que ainda não saiu o edital, ou que ainda não há uma perspectiva de sair esse edital, continue focado, não dê ouvido a essas vozes que tentam te desanimar, continue com o seu foco, continue com a sua meta, continue lutando pelo seu sonho, que uma hora vai chegar. Só ter tranquilidade, aguentar o processo, porque exige um processo até você conseguir, mas vai dar certo. Vai dar certo. Isso aí, Michael, muito obrigada mais uma vez por compartilhar aí sua experiência com concursos, né? Muito sucesso na sua caminhada, que você alcance aí todos os seus sonhos. Obrigado, eu que agradeço. Eu tenho muito a agradecer a Estratégia, porque
essa aprovação que eu consegui no TJ Pará, em grande medida também, eu devo à estratégia, porque se você tiver muita vontade de conseguir, mas não tiver as ferramentas certas, você não consegue, ou talvez demore muito mais. Então, acho que a estratégia me deu as ferramentas certas para que eu pudesse trabalhar e obter sucesso nesse concurso. E a gente fica muito feliz, né, com essa aprovação, com o seu resultado. Então, com certeza é uma satisfação muito grande para nós, o Estratégia, ver quando dá certo para o aluno, né, que ele é aprovado. Então, a gente também fica muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, eu termino por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!